Alguma vez sentiu que o seu corpo estava a sussurrar algo que não compreendeu bem? Uma pequena mudança aqui, uma sensação estranha ali, algo que disse a si mesmo que era apenas a idade, o estresse ou a fadiga. Todos nós fazemos isso. Ignoramos as coisas porque reconhecê-las parece muito pesado, muito definitivo. Mas e se o corpo não estivesse a quebrar? E se estivesse a falar? Cada batida do coração, cada respiração, cada dor sutil tem um significado. O corpo é o narrador mais honesto que temos. Ele avisa, sinaliza, implora e, às vezes, prepara-nos silenciosamente para o capítulo que temos medo de nomear. Os médicos dizem que, perto do fim da vida, o corpo quase sempre envia sinais. Não sinais dramáticos, mas mensagens suaves e persistentes. Mudanças no apetite, no sono, na respiração, na consciência. O tipo de mensagens que deixamos passar quando estamos ocupados demais tentando permanecer normais. Esta não é uma história sobre medo. É sobre consciência, sobre dignidade. Porque quando você aprende a reconhecer esses sinais, ganha algo muito maior do que controle. Ganha paz. Você começa a ver o envelhecimento não como uma derrota, mas como comunicação. Você começa a entender que cada sinal, mesmo o mais silencioso, carrega sabedoria. Pense nisso. Quantas vezes notamos a lenta perda de apetite, o cansaço repentino que nunca passa, o anel solto num dedo cada vez mais fino? E dizemos, não é nada? Não queremos ignorá-los. É humano. Mas às vezes, ignorar é mais fácil do que enfrentar a verdade de que a vida, bela e frágil, está sempre a mudar de forma. Ainda assim, eis o paradoxo. Ao evitar a conversa, também evitamos a conexão. Quando enfrentamos essas mudanças, quando falamos sobre elas abertamente, com calma e sem vergonha, algo se suaviza dentro de nós. Paramos de fingir que o envelhecimento é um fracasso. Começamos a vê-lo como um retorno, uma libertação suave em direção à quietude. Isso não é o fim da vida, é parte dela. Se já se sentou ao lado de um pai idoso ou sentiu a sua própria força mudar com o tempo, sabe que isso é verdade. Há uma coragem silenciosa em perceber o que está a mudar e em escolher ouvir em vez de desviar o olhar. É nesses momentos que o amor se torna presença, não ação. E a presença é tudo. Antes de aprofundarmos, gostaria de saber uma coisa sobre si. De onde está a assistir a isto agora? E que horas são? Pergunto porque cada espectador traz uma luz diferente, uma história diferente para esta conversa. E se sente que esta mensagem já toca algo em si, considere curtir ou inscrever-se. Não pelos números, mas para que possamos continuar a falar sobre o que realmente importa. Como viver e como deixar ir com graça. Porque talvez a questão não seja quanto tempo vivemos, mas quão profundamente compreendemos o que o nosso corpo está a tentar dizer-nos enquanto ainda podemos. À medida que envelhecemos, a linha entre o que é normal e o que é um aviso torna-se cada vez mais tênue, e é aí que a consciência é mais importante. É fácil acreditar que o envelhecimento é apenas um lento enfraquecimento das forças, que o corpo naturalmente se acalma e que tudo o que é estranho pode ser explicado com a mesma frase. Faz parte do envelhecimento. Mas a biologia não funciona em generalidades. Ela fala em detalhes. Ela deixa padrões, vestígios e sinais que só aparecem quando algo mais profundo está a mudar. Os médicos que trabalham com idosos costumam descrever essa fase como uma mudança de prioridades. O corpo começa a redirecionar a sua energia, como uma casa que fecha os cômodos um por um para manter o calor onde é mais necessário. A circulação diminui nos membros para que o coração e o cérebro possam continuar a ser abastecidos. A digestão torna-se mais suave para conservar energia para a cura. Os sentidos estreitam o seu foco. O sono muda o seu ritmo. Para os olhos destreinados, tudo parece um declínio. Mas, na verdade, é uma recalibração deliberada. O corpo simplifica a sua própria sinfonia para poder continuar a tocar um pouco mais. No entanto, essa adaptação natural pode esconder um perigo real. Certos sintomas, quando ignorados, tornam-se limites invisíveis entre o envelhecimento normal e uma doença irreversível. A perda rápida de peso, por exemplo, não se resume apenas aos números na balança. Pode significar que o corpo já não está a absorver nutrientes, ou que uma doença começou a tomar conta nos bastidores. A fadiga incessante não é preguiça ou falta de vontade. Muitas vezes é o protesto silencioso do corpo dizendo: não consigo mais acompanhar o que costumava fazer. Isso não são punições. São mensagens. E cada mensagem ignorada torna-se uma oportunidade perdida de conforto, compreensão ou até mesmo recuperação. Há uma estranha ironia na forma como respondemos a esses sinais.
Quando somos jovens, corremos ao médico à primeira tosse. Quando somos idosos, convencemo-nos de que podemos suportar qualquer coisa. Não queremos parecer frágeis, ser tratados de forma diferente ou, pior ainda, ser alvo de pena. Mas o orgulho pode ser perigoso quando silencia a verdade do corpo. Reconhecer um sinal de alerta não significa abdicar da independência. Significa proteger os anos que nos restam com clareza e intenção. Não se trata de temer a morte ou esperar pelo declínio. Trata-se de parceria, entre você e o seu corpo, entre as famílias e os seus idosos. Imagine se abordássemos essas mudanças não com pânico ou negação, mas com curiosidade. E se em vez de dizer, estou apenas cansado, perguntássemos, por que o meu corpo está a pedir mais descanso do que antes? E se em vez de esconder a nossa fraqueza, a tratássemos como dados, da mesma forma que os cientistas estudam os padrões climáticos antes de uma tempestade? Essa mentalidade não elimina o medo, mas transforma-o. Porque quando compreendemos a linguagem do nosso corpo, até mesmo os finais deixam de parecer uma derrota. A verdade é que o corpo raramente nos traz sem aviso prévio. Ele tem sido fiel o tempo todo, curando feridas, combatendo infecções, levando-nos por décadas de desgaste. Quando começa a falhar, não está a abandonar-nos, está a convidar-nos a ouvir, talvez pela primeira vez, com atenção genuína. E se essa constatação despertar algo em nós, se nos fizer questionar quais sinais podemos ter ignorado, respire fundo, fique aqui e reflita. Não por preocupação, mas por respeito ao único companheiro que caminhou conosco em todos os capítulos. Porque talvez o maior ato de amor que podemos oferecer ao nosso corpo seja finalmente ouvir o que ele tem tentado nos dizer o tempo todo. O corpo é uma biblioteca. Cada batida do coração, cada cicatriz, cada ruga é uma frase de uma história que só ele sabe contar. E, como qualquer biblioteca, quando começa a ficar silencioso, não é porque ficou sem palavras. É porque está a escolher quais capítulos ainda são importantes. Pense nisso por um momento. E se o cansaço estranho, as mudanças no apetite, o silêncio que se instala nos seus dias, não forem o corpo a quebrar, mas sim a editar, removendo o que já não serve à história, temos tendência a ver cada abrandamento como uma perda. Mas a natureza nunca desperdiça energia sem motivo. Quando as árvores perdem as folhas, chamamos-lhe outono, não decadência. Então, por que tratamos as nossas próprias transições como tragédias? Talvez tenhamos entendido mal o que significa declinar. Talvez o declínio não seja uma queda, seja um refinamento. O corpo, mais sábio do que o nosso orgulho, começa a simplificar-se. Ele mantém o que é essencial: respiração, calor, consciência, paz. Tudo o resto, a pressa, o apetite, a necessidade constante de provar, começa a desaparecer, não porque a vida está a acabar, mas porque ela está a destilar-se até a sua forma mais pura. Mas há um paradoxo aqui. Enquanto o corpo se simplifica, o coração se complica. Começamos a olhar para trás, comparando-nos com a vitalidade que já tivemos. Perseguimos o que se foi, em vez de ouvir o que ainda está a falar. E ao fazer isso, perdemos a beleza do que está a se desenrolar. Quando foi a última vez que ouviu verdadeiramente o seu corpo sem julgá-lo? Sem tentar consertá-lo, sem culpá-lo por mudar, apenas ouvindo. É desconfortável, não é? Porque ouvir nos obriga a admitir algo que passamos a vida evitando. Somos temporários. Mas dentro dessa verdade reside um tipo estranho de liberdade. A liberdade de parar de lutar contra o que é natural e começar a honrá-lo. Certa vez ouvi um médico descrever o processo de envelhecimento como uma conversa entre o corpo e a alma. Ele disse: "A alma sussurra muito antes do corpo gritar." Essa frase ficou gravada em mim, porque a maioria de nós espera pelo grito, pela dor, pela doença, pela finalidade, antes de prestar atenção. Mas e se começasses a ouvir os sussurros agora? Ouvirias gratidão ou arrependimento? O teu corpo soaria cansado? Ou simplesmente pronto para descansar? Diga-me nos comentários. Qual foi a mudança no seu corpo que o fez parar e pensar, mesmo que por um segundo, que o tempo poderia estar a pedir a sua atenção? Porque, às vezes, esse momento silencioso de percepção é tudo o que é preciso para começar a viver com mais consciência, em vez de esperar pelo barulho que chega tarde demais. Há uma estatística sobre a qual poucas pessoas falam, e, no entanto, uma vez que a ouve, ela nunca mais sai da sua cabeça. De acordo com o Instituto Nacional sobre o Envelhecimento, quase 40% dos idosos mostram sinais físicos claros de alerta nos 6 meses antes da morte.
mas apenas 1 em cada 5 famílias reconhece-os pelo que são. As restantes confundem-nos com fadiga, depressão ou apenas envelhecimento. 40%. Isso significa que todos os dias, milhares de famílias estão à beira da fase final da vida, sem perceber que a porta já está entreaberta. Lembro-me de uma história de uma enfermeira que passou 30 anos em cuidados paliativos. Ela disse que o corpo sempre diz a verdade. São as pessoas ao seu redor que têm dificuldade em acreditar nisso. Certa vez ela cuidou de uma mulher chamada Eleanor, de 86 anos, que insistia que estava bem, mesmo ficando cada vez mais quieta, menor e mais leve. A filha dela continuava a trazer as suas refeições favoritas, implorando para que ela comesse mais um bocado. Eleanor sorriu, sussurrou: "Não tenho mais fome", e em vez disso segurou a mão da filha. 2 dias depois, ela faleceu, em paz, tranquila, segurando a mesma mão. A enfermeira me disse: ela não estava a recusar comida, estava a escolher a conexão em vez do consumo. Essa frase muda tudo quando realmente a refletimos. Passamos a vida a tentar consertar o corpo, quando às vezes o corpo não está a pedir para ser consertado, está a pedir para ser compreendido. Quando ele deixa de exigir comida, sono ou velocidade, não está a falhar. Está indo a voltar-se para dentro, conservando energia para o que realmente importa: consciência, conforto, amor. Vivemos numa cultura obcecada em lutar contra o tempo, mas no final das contas, o tempo não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a negação. A recusa em ver que o mesmo processo que traz nascimento, crescimento e alegria, também traz o fim, de forma suave, verdadeira e sem desculpas. Todas as células do teu corpo sempre conheceram esse ritmo. Foi a humanidade que esqueceu como dançar ao seu som. Se esta parte da jornada lhe parecer desconfortável, deixe-a ser. O desconforto é a prova de que está vivo, de que ainda se importa, de que está disposto a sentir o que a maioria das pessoas evita. E talvez esse seja o presente escondido nessas histórias. Não o medo de morrer, mas o despertar para a vida, plena, consciente e grata, enquanto ainda pode. Tudo o que falamos até agora leva a uma verdade silenciosa. O corpo não simplesmente acaba, ele faz uma transição. E compreender essa transição muda tudo. Os sinais que antes temíamos, a perda de peso, o silêncio, o abrandamento, não são o corpo a desistir. São o corpo a libertar-se, pouco a pouco, do que já não precisa carregar. Não é rendição, é sabedoria. Passamos a vida inteira tratando nossos corpos como máquinas, alimentando-os, abastecendo-os, forçando-os a funcionar. Mas o corpo nunca foi feito para ser uma máquina. É mais como um jardim. Ele floresce, descansa, murcha e se renova. Cada fase tem o seu propósito, mesmo as estações tranquilas. O problema é que aprendemos a amar apenas a parte do florescimento, a força, o apetite, o movimento, e vemos a quietude como uma ameaça. Mas a quietude não é morte, é preparação. É a maneira da natureza de retornar ao equilíbrio. Se já se sentou ao lado de um ente querido idoso, sabe que há uma paz que começa a surgir quando o corpo fica cansado. É como se uma inteligência mais profunda assumisse o controle. Uma inteligência que não está mais interessada em números ou resultados, mas em conexão. As mãos que antes construíam e trabalhavam agora só querem abraçar. A voz que antes liderava agora prefere o silêncio. Isso não é perda, é refinamento. O corpo deixa de perseguir a vida e começa a fazer parte dela novamente. E esse é o convite escondido dentro deste tópico. Parar de lutar contra o corpo e começar a ouvi-lo. Não apenas no final, mas todos os dias. Fazer uma pausa quando ele sussurra, em vez de esperar que ele grite. Descansar quando precisar, comer quando estiver com fome, dizer o que não foi dito enquanto ainda há tempo. Porque a verdade é que estas lições não são apenas sobre morrer, são sobre viver. Quando aprendemos a perceber estes sinais nos nossos pais, nos nossos parceiros ou em nós mesmos, começamos a tratar a vida de forma diferente. Deixamos de medir o nosso valor pelo que podemos produzir e começamos a valorizar os momentos que não podem ser repetidos. O riso partilhado, o toque gentil, a compreensão silenciosa. É isso que torna a vida significativa, mesmo nos seus capítulos finais. Então, aqui está algo que pode fazer agora mesmo. Um simples ato de consciência. Pense em alguém que ama, talvez um pai, um avô ou até mesmo a si mesmo. E pergunte: o que o corpo está a tentar dizer hoje? Está a pedir descanso? Gentileza? Paciência? Ouça, sem tentar consertar. Responda com presença.
Não com pânico. Essa pequena mudança da reação para a atenção é o primeiro passo em direção à paz, para si e para eles. Porque, em sua essência, esta não é uma história sobre finais. É uma história sobre reconhecimento, sobre ver a sacralidade nas mensagens finais do corpo e perceber que elas sempre falaram de amor. E à medida que avançamos para a nossa reflexão final, lembre-se disto. Compreender a última linguagem do corpo não é aprender a morrer. É lembrar-se de como viver, com mais gentileza, mais consciência e mais atenção ao tempo que ainda temos. No final de tudo isto, o que resta não é medo, mas clareza. Começamos a ver que a vida nunca foi uma linha reta do nascimento à morte, mas um círculo que continua a dobrar-se sobre si mesmo. O corpo é apenas uma camada desse círculo. Ele nos carrega por um tempo, depois lentamente afrouxa o seu aperto, devolvendo tudo o que tomou emprestado. O ar ao ar, o calor à terra, a luz de onde quer que ela tenha vindo. E nessa devolução não há falha, não há tragédia. Apenas continuidade. Talvez seja isso que o corpo estava a tentar ensinar-nos o tempo todo. Que a impermanência não é o oposto da beleza, é a sua fonte. Uma flor não é menos perfeita porque murcha. Ela é perfeita porque murcha. E nós também. Quando finalmente paramos de lutar contra o tempo, descobrimos algo surpreendente. A paz não vem de resistir ao fim, mas de reconhecer o quão profundamente vivemos. Cada toque, cada palavra, cada silêncio partilhado torna-se um fio em algo maior do que nós. Algo que nunca realmente acaba. O corpo pode descansar, mas o que ele carregava, o amor, o riso, as lições, continua a mover-se através dos outros, silenciosamente, infinitamente. Se esta reflexão mexeu com você, deixe-se levar. Deixe um pensamento nos comentários, não para mim, mas para si mesmo, como uma forma de dizer, eu ainda estou a ouvir. E se este espaço lhe trouxe calma ou compreensão, mantenha-se conectado. Inscreva-se, partilhe e leve esta mensagem adiante. Porque no final, é isso que devemos fazer. Passar a luz adiante, gentilmente, conscientemente, antes que ela se torne o amanhecer de outra pessoa.